Did they ever minister in church, or have they any particular gifts that can be used in Sila? Eu gosto de conhecer as pessoas, eu quero saber o que elas já fizeram na igreja, se elas têm algum tipo de dom que pode ser usado aqui. So I said very politely and very mannerly and to Valdear. Então eu disse de uma forma muito educada para o Valdelar. I said, have you ever preached the word in your church? Você já alguma vez pregou a palavra de Deus na sua igreja? But before he could answer, Mas antes que ele pudesse responder, Indira said, many times. ele disse, muitas vezes. I said, whoa, whoa. A esposa dele disse muitas vezes. Amen. That's what a wife does. She supports her husband. Okay? É isso que uma esposa faz, ela apoia o marido dela. If you tackle the husband, you find there's a wife there ready to get you. Se você tem um marido, você vai saber que tem uma mulher lá, uma esposa para te ajudar. Amen. But I want to say, I am so sorry this couple are leaving. E eu quero dizer que eu estou muito triste que esse casal está indo embora. They are such a blessing. Eles são uma bênção. But I hope to go to Brasilia to see you guys. Mas eu espero poder visitá-los em Brasília. Amen. Brasilia has gone to the top of the list of cities to visit in Brazil. Yeah? Brasília subiu para o topo da lista das cidades que eu tenho que visitar no Brasil. Amen. See you there, okay? Vamos lá. Maybe I will go to Brasilia many times. Talvez eu vá para Brasília muitas vezes. Amen. Amém. So, I believe God has given a word for us tonight. Eu acredito que Deus deu uma palavra para nós hoje. Amen. And may He speak to you. Amém. Ele vai falar com você. We don't have Laura, so we need somebody to read in Portuguese, please. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Amen. Amen. Brother and sister, this word is for you. Irmãos e irmãs, essa palavra é para você. Amen. This is God's word to your heart. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Amen. You can take every word of this Você pode pegar cada palavra que está escrito ali and say, this is for you. e dizer que isso é para mim. Amen. It starts with, in English, it starts with the word truly. Em inglês começa com a palavra But it's not there in Portuguese, is it? Não. Pathetic. Amen. They're in English, guys. Seriously. Aprenda inglês, galera, por favor. You'll be so more blessed if you learn. Seriam muito mais abençoados. Amen. So God is saying truly, for certain, for sure, com certeza. Deus está falando ali, com certeza. Amen. Truly. My soul finds rest in God alone. Minha alma espera somente em Deus. Amen. In the original Hebrew, No original do hebreu, this is translated. isso é traduzido. My soul is only silent before God. A minha alma é somente silenciada diante de Deus, perante a Deus. My soul is only silent before God. A minha alma só é silenciada, só se aquieta perante a Deus. To somebody who is fearful tonight, E para alguém aqui que está com medo essa noite, to somebody who is anxious tonight, para alguém aqui que está ansioso essa noite, to somebody who is worried about the future tonight, alguém que está preocupado com o futuro aqui essa noite, listen to the voice from the past. escute a palavra de Deus. He said, only before God is my soul silent. Que diz que somente diante de Deus a minha alma se aquieta. In other words, sometimes God comes so close. Em outras palavras, às vezes Deus ele vem tão perto. There's such a sense of awe, Tem tamanha presença, such a sense of the presence of God, uma presença de Deus tão grande that you are afraid to speak. que você tem até medo de falar. You don't want to say anything Você não quer falar nada. to disturb the presence of God. Para que você não interrompa, atrapalhe a presença de Deus. Your soul becomes silent before Him.
E a sua alma, ela se aquieta perante a Ele. in the presence of such majesty Na presença de tamanha majestade and such power. e tamanho Amen. poder. Amen. Brother, sister, anxious heart, hush, be still before God tonight. E, irmãos e irmãs, eu quero dizer que ansiedade, qualquer tipo de preocupação vai se aquietar perante a Deus hoje. Because God is here. Porque Deus está aqui. And sometimes God speaks in a whisper to your soul. E às vezes Deus ele fala através de um suspiro, um sussurro no seu coração. To be silent before Him. Para que você se aquiete, quieto de frente dele. Stop arguing with God. Para de argumentar com Deus. Accept your position before God. Aceita a sua posição perante a Deus. And realize He has your future in His hands. E entenda de uma vez por todas que Ele tem o seu futuro nas mãos dele. Amen. They are nailed pierced hands. Estão nas mãos dele. Hands full of love for His child. Mãos de muito amor pelos seus filhos. Amen. Amém? Only before God is my soul silent. Somente perante a Deus que a minha alma se aquieta. Amen. Amém. And because God is His rock and His salvation and His fortress, Porque Deus é a salvação, é a rocha, é a fortaleza. I will never be shaken. Não serei abalado. Brother, sister, this is for you. Isso é para vocês essa noite. Look into the future. Olhe para o futuro. Because God is your rock, your fortress, and your salvation. Que Deus é sua rocha, ela é a sua fortaleza e Ele é a sua salvação. You will never be shaken. Você nunca será abalado. Never be shaken. Nunca será abalado. Amen. Amém. Hallelujah. God is good. Deus é bom. Amen. For many of you, you could go home right now because God has spoken to you. Para muitos de vocês, But don't, já quer ir don't. embora agora porque Deus já Don't you dare, falou. not Mas fica aí. Peraí. You're not getting out yet. Okay. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Paulo. Amen. It's never a good thing when your son rebukes you from the Bible. É nunca algo bom quando o seu filho te repreende, te corrige na Bíblia. Thank you. Praise God. Okay, there was a time in Sela where we were having our prayer meetings in an apartment just beside O'Connell Bridge. E houve um momento no Sila que a gente estava tendo as nossas reuniões de oração num apartamento do lado da O'Connell Bridge. Yes, that's the center of Dublin. If you're new, you'll get to know this place. Que é o centro de Dublin. Se você é novo, você vai conhecer esse lugar. Okay, so it was a beautiful location and we had fantastic prayer meetings there. E era um lugar maravilhoso. A gente tinha as reuniões de oração, eram fantásticas lá. But when you were driving in, there was one problem. Mas quando você estava indo de carro para lá, tinha um problema. It's trying to get parking for your car. Era muito difícil arranjar uma vaga. So, we were driving in, myself and DJ, my son. Então a gente estava dirigindo para lá, eu e o DJ? This guy over here. Ok. Sorry, DJ. Bianca is only new here, but you know, I just asked her to. A Bianca é nova aqui, eu não sei Amen. nada. So, I was getting a little bit stressed looking for parking. E eu tava ficando um pouco estressado procurando vaga. And then my son said to me, E aí meu filho falou pra mim: trust in God at all times, Dad. confia em Deus o tempo todo. And you know what was worse? He's right. O pior de tudo é que ele tava certo. And it was kind of like annoying that he was so right. Tava irritado agora com ele, porque ele tava certo. But you know, here's the interesting thing. I said, you're right, DJ. Okay, let's do this. God, I'm trusting you for a parking space so I can go to this prayer meeting. E aí eu falei pro DJ: ok, está certo. Deus, estou confiando em você que você vai me arranjar uma vaga aqui para estacionar. To explain, the previous week I had parked and my car was clamped.
while I was at the prayer E meeting. só pra vocês saberem, semana anterior eu estacionei meu carro e meu carro foi grampeado. Grampeado, yeah. I don't like that. It cost me 80 euro. It cost me 80 euro. E custou 80 euros. Yeah, so that's why I was getting a bit stressed. But, you know, I said, yeah, let's do this. Trust in God at all times. E eu falei pro meu filho, é isso aí, vamos fazer isso, vamos confiar em Deus o tempo todo. Because I'm always saying, look, when you're looking at the Bible, look at every word. Porque eu sempre falo, quando você olha pra Bíblia, a gente tem que olhar cada palavra. And if God says all times, it means all E se times. Deus está falando todas as coisas, o tempo todo, é tempo todo. No matter what's happening, trust in God at all times. Não importa o que está acontecendo, confie em Deus o tempo todo. Amen. But let me tell you this. We got the best parking space. Just right beside where the prayer meeting E was. deixa eu te contar uma coisa, a gente conseguiu a melhor vaga, que era do lado do lugar que a gente ia. Amen, amen. So God is good. Trust in God at all times. Deus é bom, confie em Deus o tempo todo. And pour out your hearts to Him. E derrame o seu coração diante In dele. other words, whatever your heart is full of. Em outras palavras, o que o seu coração está cheio, Sometimes it's full of worries and full of fears. às vezes ele está cheio de ansiedades e preocupações e medos. Pour them all out to God. Tira isso, derrama isso diante de Deus. Empty your heart to God. Esvazeia o seu coração na presença de It's Deus. better than complaining. É melhor do que reclamar. And the results are much better. E os resultados são muito melhores. Amen. Because Amen. God is our refuge. Porque Deus ele é o nosso refúgio. Amen. Let's continue. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Amen. So this is the word for tonight. E essa é a palavra para hoje à noite. Amen. Listen to this. Amém. Escute isso. This is what the word of God says. Isso é o que a palavra de Deus disse. Power belongs to God. O poder pertence a Deus. Power belongs to God. O poder pertence a Deus. Man doesn't have power. Os homens não têm poder. God has power. Deus tem poder. Power belongs to Him. O poder pertence a Ele. And if you want power in your life, Se você quer poder na sua vida, you will get close with God. você tem que ficar perto de Deus. There is no other way Não tem outro jeito for the church para a igreja, or for para Christians cristãos, to have power in their ministry para ter poder no ministério deles, until you receive it from God. a não ser que você receba de Deus. Every meeting Toda in reunião this church nessa igreja depends on the power of God. depende do poder Amen. de Deus. Amen. Amen. It will never change, brother, sister. Nunca vai mudar, irmãos e irmãs. I will never change what I preach. Eu nunca vou mudar o que eu prego, Because this is truth. porque isso é verdade. Once God has spoken, Uma vez que Deus tem falado, twice have I heard this. 2 vezes eu ouvi. The power belongs to O God. poder pertence a Deus. Amen. Amen and amen. We want to bring the church of Jesus Christ back to this A place. gente quer trazer a igreja de Jesus Cristo de volta para esse lugar. On their face before God. Com sua face voltada para Deus. Seeking God. Buscando a Deus. Looking to God. Olhando para Deus. For His power. Pelo seu poder. To save your family. Para salvar sua família. Amen. To move in your city. Para mudar na sua cidade, mexer na sua cidade. To move in Brazil. Para mexer o Brasil. Amen. Power belongs to O God. poder pertence a Deus. It's His to give. É dele para dar. And it's His to hold back. E é dele para segurar. We have no control. Nós não temos controle. We humble ourselves before God. Nós nos humilhamos diante We de believe the promises of Deus. E a God. gente acredita nas promessas de We Deus. pray the promises of A God. gente ora as promessas de Deus. And God answers from heaven E Deus responde dos céus. and sends the fire of God E down. manda o seu fogo aqui na Amen. Amém. Hallelujah. Hallelujah. I want to be in a church where the power of God Eu is. quero estar numa igreja onde tem o poder de Deus. I want to go to Christian meetings where the power of God Eu quero ir is. para reuniões que tem o poder de Deus. Amen. Power in the worship. Poder na adoração. Power in the praying. Poder na oração. And power in the preaching. E poder
poder na pregação. That's what we want. É isso que a Amen? gente quer aqui, amém? Amen and amen. Glória a Deus. One thing God has spoken. Uma coisa já Deus falou. Twice have I heard E this. 2 vezes eu já ouvi. That power belongs to God. O poder pertence a Deus. Amen? Amém? Receive that. Receba isso. Senhor. Amen. Now let's continue. Mateus 28, 18 a 19. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Amen. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. These are the last words of Jesus Christ before he ascended into heaven. Essas são as últimas palavras de Jesus Cristo antes dele subir aos céus. And so they have tremendous importance for the church. Então significa que elas têm tremendas importâncias para a igreja. And Jesus said, E Jesus disse: all power is given to me todo o poder foi me dado, in heaven and on earth. no céu e aqui na terra. Amen. Amém? I love to pray in Jesus' name. E eu amo orar no nome de Jesus. I love to pray. Eu amo orar. I love to go to this God. Amo chegar a esse Deus. The God that says to me, all power in heaven and earth is given to me. O Deus que chega para mim e fala: todo o poder no céu e na terra foi me dado. Amen? Amém? Amen. If all power was not given to Jesus Christ, Se todo o poder não tivesse sido dado a Jesus Cristo, I could not ask people to bow to him. eu não poderia pedir para ninguém aqui se curvar a ele. I am only going to bow to a God who has all power. Eu só vou me curvar a um Deus que tem todo o poder. Amen? Amém? God sent me here tonight Deus me enviou aqui essa noite to tell you, para te dizer: your God, o seu Deus, your Savior, o seu your Salvador, Lord, o seu Lorde has all power Tem- in heaven and in earth. tem todo o poder no céu. Amen? Amém. Let faith rise up in you. Deixa a fé crescer em você. Pray with greater authority. Ore com uma autoridade maior, melhor. Seek God more, Busque a Deus mais e mais. because all power Porque todo o poder in heaven and on earth no céu e na terra is given to him. foi dado a Ele. His kingdom will be victorious. O reino dele vai ser His vitorioso. kingdom advances day after day. O reino dele avança dia após dia. Amen? Amém? Amen, brother Amém. and sister. Amen. And then Jesus says, go therefore. E aí Jesus fala: então vai. Go therefore and teach all nations, Vai adiante e ensine todas as nações. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Faça discípulos e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. Make disciples of all nations. Façam discípulos de todas as nações. God has given you power, brother and sister. Deus te deu o poder, irmãos. Amen. Amém. Amen. Let's believe. Vamos Amen. acreditar. Continue. Atos 12, 1 What 4. verse by verse? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Amen. Amém? So in Jerusalem, Em Jerusalém, in the first century, no primeiro século, when the Christian church began, quando começou a igreja cristã, it wasn't popular não era muito popular. to be a Christian. Não era popular ser cristão. There was a lot of opposition. Tinha muita oposição naquela época. And you can see how the devil used people E você pode ver como é que o diabo usava as pessoas to persecute the church. para perseguir a igreja. This was the devil's attempt to stop the spread of the kingdom of God. E era a intenção de Deus, de Satanás, realmente parar as pessoas falando de Deus, o reino de Deus. There is a great war going on in the heavenlies still to this day. E até o dia de hoje existe uma grande guerra acontecendo no mundo espiritual. And that's why God says to us to be strong in the Lord and in the power of His might. E é por isso que Deus fala pra gente ser forte no Senhor. Put on the whole armor of God. Colocar a armadura de Deus. Because we are not wrestling against flesh and blood, Porque a gente não está lutando contra a carne, but against principalities and powers. mas contra principados e potestades. Amen. So Amen. verse 2. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Okay, so
In verse 1, he arrested some of the church. Então no verso 1 ele prendeu algumas pessoas da igreja. And in verse 2, then he puts to death one of the leaders of the Christian church. E no verso 2 ele mandou matar um dos líderes da igreja naquela época. This is the devil attacking the church. E isso é Satanás atacando a igreja. Amen. Amém? So, what do you do? Então o que você faz numa situação? You know, let's just take what the devil was doing at this time. Imagine him putting it into the mind of the believers. Where's your God? Então vamos imaginar o que realmente aconteceu naquela época. Satanás falando para todos os crentes daquela época: cadê o seu Deus? Why didn't he protect those believers that were arrested? Por que ele não protegeu aqueles crentes que foram presos? Why didn't he save James and stop him from being put to death? Por que ele não salvou o Tiago e impediu que ele fosse morto? Brother, sister, remember that psalm. Irmãos e irmãs, lembre-se desse Psalm 62. Salmo 62. Which says in that, I will never be shaken. Que diz que eu nunca serei abalado. No matter what news you hear. Não importa qual tipo de notícia você está ouvindo. No matter if you get a phone call which gives you very bad news. Não importa se toca o seu telefone e é uma notícia péssima. No matter what happens. Não importa o que acontece. Christian. Cristão, you need never be shaken. Você nunca vai ser abalado. Come back to the Word of God. Volta para a palavra de Deus. That says, que diz, once God has spoken, twice have I heard this, that power belongs to God. Volta para a palavra de Deus que diz, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder é de Deus, pertence a Ele. Go back to the words of Jesus. Volte às palavras de Jesus. All power in heaven and earth has been given to me. Todo o poder no céu e na terra foi me dado. God permits suffering. Deus, Ele permite o sofrimento. God allows the devil to attack. Deus, Ele permitiu que Satanás atacasse. But in the end, mas no final, God has the victory. Deus tem a vitória. And the church of Jesus Christ that believes their God will have the victory. E a igreja de Jesus Cristo que acredita no seu Deus vai ter a vitória. We will not be shaken. Nós não seremos abalados. The kingdom of God is advancing through this church. O reino de Deus está avançando através dessa igreja. Through every meeting. Através de cada reunião. Through every prayer meeting. Através de cada reunião de oração. Amen. Amém. Amen. Brother, Amém. Sister, keep your faith. Continuem com a sua fé, irmãozinho. Amen. Verse 3. Amém. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Amen. Amém. So you see, in the mind of this evil man, E aí na cabeça desse homem maldoso, he thought ele pensou he was going to stop the spread of Christianity. que ele ia parar com o cristianismo, a expansão do cristianismo. I wish he was here tonight. Eu queria que ele estivesse aqui essa noite. I wish he was sitting here, Eu queria que ele estivesse sentado aqui, listening to this message. escutando essa mensagem agora. Because God had the victory. Porque Deus, Ele teve a vitória. Amen. Let's look at it. Verse 4, Tony, please. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Amen. 16 soldiers to guard this one man. Tinham 16 soldados para guardar esse único homem. This is what Herod intended to do. E era isso que Herodes pretendia fazer. Evil men can intend to do great things. E vou te falar, homens maldosos, eles podem pretender fazer grandes coisas. But God has all power. Mas o poder ele pertence a Deus. Amen. So let's continue. Verse 5, please. Acts 12:5. Yeah. Okay. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amen. Notice what the church did not do. E preste atenção no que a igreja não fez. They didn't get into politics. Eles não foram procurar nas políticas. They got into prayer. Eles começaram a procurar em oração. Amen. Because they know that the real power belongs to God. Porque eles sabiam que o verdadeiro poder pertence a Deus. Amen. Leave politics to the politicians. Deixa a política para os políticos. But we want to go
to where real power A gente is. tem que ir aonde o verdadeiro poder está. Amen. The church was earnestly praying to God for him. A igreja estava orando intensamente por ele. Amen. They were praying continually. Eles estavam orando continuamente. They never stopped. Eles nunca pararam. All the believers Todos os crentes, together juntos, with one object, com um objetivo, praying for Peter. orando pela vida de Pedro. Amen. Next verse, Amém. please. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. It's the night before Jesus is before Peter is to be put to death. Isso é uma noite anterior da morte de Pedro, que ele morreria. But he's sleeping Ele estava dormindo. because he is in total submission to the will of God. E ele conseguiu dormir porque ele estava totalmente submetido à vontade de Deus. Brother, sister, submit to God. Irmãos e irmãs, se submetam à vontade de Deus. Don't argue with God about your circumstances. Não argumente contra Deus a respeito de suas circunstâncias. He has all power, Ele tem todo o poder. and He's allowed the circumstances that you're in E Ele permitiu essas circunstâncias que você está chegarem a você. for a reason. Por um motivo. Ele tem um If it motivo. would be better for you spiritually, He would change your circumstances. Se fosse melhor para você espiritualmente, Ele mudaria as suas But circunstâncias. at this moment, He's permitting it. Mas nesse momento Ele está permitindo isso. Submit to God Então se submeta a Deus. and worship God where you are. E adore a Deus onde você está. Praise God where you are. Adore a Deus onde você está. Accept and believe that He has all power. E aceite e acredite que Ele tem todo o poder. He is in total control. Ele tem o controle total. Not Herod, Não Herodes. not the soldiers, Não os soldados. not in this prison. Não na prisão. God is in control in this mess. Deus tem o controle. And that's why Peter slept the night before he was to be executed. E é por isso que na noite anterior dele ser executado, Pedro estava dormindo. He had perfect peace. Ele tinha paz no coração. Amen. Amém? He was being tied down with 2 chains. Ele estava acorrentado com 2 correntes. He had soldiers all around him. E tinha soldados ao redor dele. Surely it's over for him. Com certeza era o fim de Pedro. What could Peter do? O que ele poderia fazer? He's no weapons. Ele não tem armas. He can do Não nothing pode fazer nada. but trust God, Mas confiar em Deus. but believe God. Mas acreditar em Deus. And around Peter, E ao redor de Pedro, there was a whole church praying to God. tinha uma igreja inteira orando a A Deus. real church. Uma igreja A verdadeira. real church prays. Uma igreja verdadeira louva. A living church prays. Uma igreja viva. And if the orando. prayer meeting stops in this church, I'm walking out. Se a reunião de oração parar nessa igreja, eu estou saindo pela porta. This church began through prayer, Essa igreja que começou através da oração. and it has continued through prayer. E ela tem continuado através da And when oração. prayer stops, E quando a oração parar, the power of God will stop in this church. o poder de Deus vai parar dentro dessa igreja. Priests of God, Os sacerdotes de Deus, soldiers of Jesus Christ, soldados de Jesus Cristo, continue in prayer continuem orando for this church, por essa igreja, for your pastor, pelo seu pastor, for the visit to Brazil that's coming soon. pela visita ao Brasil que está chegando agora. Amen? Amém? Amen. We need each Amém. other. Nós Amen. precisamos. Verse 7, Tony. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Amen. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. God is almighty. Deus é todo poderoso. He has all power. Ele tem todo o poder. His kingdom will never end. O seu reino nunca vai terminar. The kingdom of Jesus Christ O reino de Jesus Cristo will advance. vai avançar. Amen. And will be victorious. Vai ser vitorioso. No matter how many King Herods there are. Não importa quantos Herodes tiverem. No matter how many soldiers there Não are. importa quantos soldados existem. Amen. Amém? In answer to the prayers of God's people,
E aí, resposta à oração do povo de Deus, an angel appears. um anjo aparece, A light shines in the cell. uma luz brilha na cela, He struck Peter on the side and woke him up. e ele tocou o Pedro e acordou ele. Amen. Some of you need an angel to stand beside you E alguns de vocês precisam de um anjo para acordar vocês, and to strike you on the side. tocar você do lado. Your pastor won't do it, Seu pastor não vai fazer isso. but I pray that an angel would strike anybody who's asleep in this church. Mas eu oro para que o anjo venha cutucar qualquer um que esteja dormindo nessa igreja. I wonder what Peter was dreaming about. E eu fico me perguntando o que será que Pedro estava sonhando, To né? wake up and find an angel beside you. Até acordar e encontrar um anjo do seu lado. You know, when I married my wife Susan, Quando eu casei com a minha esposa Susan, I found I had an angel beside me. eu achei que eu tinha um anjo do meu lado. Amen. Hallelujah. He says, quick, get up. E ele disse, depressa, levante-se. And the chains fell off Peter's wrists. E aí as algemas caíram dos punhos de Pedro. That's the power of prayer. E esse é o poder da oração. The chains fall. As algemas caem. Amen. Brother, sister, you may be in chains, Amém, irmãos e irmãs? Vocês podem até estar but algemados. Jesus can snap those Mas chains. Jesus pode tirar essas And you can get up a free E man, você pode se levantar como um a homem livre. free woman. Uma mulher livre. Leave the depression behind. Deixa a depressão para Leave the trás. fear behind. Deixa o medo para Leave trás. the worries Deixa behind. as preocupações Jesus para trás. has set you free. Jesus te libertou. And if the Son set you E free, se Ele te libertou, you are free indeed. você é verdadeiramente Amen. livre. Quick, get up, he said. Vambora, levanta, Ele disse. Amen. Next verses, please. Depressa. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. Amen. Next verse. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio de um anjo, e tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Amen. There's a very interesting thing here. Tem algo muito interessante aqui. So just pay attention to this. Então preste atenção nisso. This is really interesting Isso é muito interessante. because this sums us up. Porque How we behave. Isso nos mostra como... isso nos mostra como nós nos comportamos. Okay, because sometimes Porque às vezes, in your situation, na sua situação, the chains have fallen off. as algemas caíram, You get through the first and second guards, você passou pelo primeiro, pelo segundo guarda, and instead of being carefree, e aí você ficar, ao invés de você ficar tranquilo, instead of trusting God, ao invés de você confiar em Deus, instead of praising God, ao invés de você louvar a Deus, you say, what about the iron gate? aí você se pergunta, mas e o portão de ferro? In our minds, we always have to worry about something. E aí isso lembra que a gente sempre tem que se preocupar com And alguma you're coisa. always thinking, yeah, I know God did that for me, and He got me that place, and He got me the job, and He got me the money, but there's an iron gate. There's bound to be an iron gate E aí somewhere. você pensa, não eu lembro que Deus, Ele me deu lugar, Ele me deu trabalho, Ele me deu dinheiro, mas caramba, e aquele portão de ferro que está ali na frente? Isn't it true? Não é verdade? You worry about something that you've not yet reached. Você se preocupa com algo que nem chegou a você ainda. You're always worrying about something in the future. Você está sempre se preocupando com algo no futuro. There's always an iron gate. Tem sempre um portão de ferro à sua frente. Well, brother, sister, I've got good news for you. Irmãos e irmãs, eu tenho boas notícias para você. All power in heaven and earth has been given to Him. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Ele. Aleluia. The iron gate, O portão de ferro, the worst thing, a pior coisa, it opened for them by itself. se abriu por si só para eles passarem. Brother, sister, our God opens iron O gates. nosso Deus abre portões de ferro In your life, na sua vida, in your future, no seu futuro. whatever iron gates are ahead of you, Qualquer tipo de portão de ferro que tiver na sua frente, God will open them. Deus vai abrir esses portões. They will open for you Ele vai abrir isso para você. because you're a child of God Porque você é um
filho de Deus, walking in the will of God, andando na vontade de Deus, leave the iron gates with God. deixa o portão de ferro com You Deus. just keep marching, Você só continua marchando, keep walking, continua andando, keep believing, continua acreditando, keep trusting, continua keep confiando, praying, continua orando, keep going to church, continua indo para a igreja, keep worshiping continua God, adorando a Deus, keep believing Him. continua acreditando nele, He will deal with the iron que gate. ele vai lidar com o seu portão de ferro. Amen? Amém? Okay, just one last thing. Só uma última coisa. Mark 16. Tony. Marcos 16, verso 1 ao 4. Verse by verse. Please. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Okay, so it's the resurrection morning. Então é a manhã da ressurreição que a gente está vendo aqui. They want to do something for Jesus. E eles queriam fazer algo para Jesus. They want to anoint His body. Eles queriam ungir o corpo dele. They are getting up on their way to the tomb. Então eles levantaram e estão indo para o túmulo, para o sepulcro. But look at verse 3, Tony. Mas olha o verso 3. Ok. I'm going to verse 2 because I read just the verse 1. Deve sair Okay. verse by verse, okay? So, no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Okay, so they're going to the tomb. Então elas estão indo para o sepulcro And they're doing what we always do. e elas estão fazendo o que a gente sempre faz. They're worrying about something before they get there. Eles estão se preocupando com algo que eles nem chegaram lá ainda. We all do it. A gente sempre faz isso. Who's going to roll away the stone? Quem vai descer a pedra, tirar a pedra de lá? We're worried about things that have not yet happened. Nós estamos preocupados com coisas que ainda nem aconteceram. There are things in the future, and already your mind is there saying there's an iron gate, and there's a stone, and who's going to roll that stone away? I won't be able to do it, you won't be able to do it. What are we going to do? It's a disaster. Tem uma pedra lá na frente e você está pensando, meu Deus, quem vai tirar essa pedra? Quem vai abrir esse portão? Eu não vou conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer isso. O que vai acontecer? Verse 4, Tommy. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Amen? Amen. These large stones, E essa pedra grande, you can't roll them away, você não consegue tirá-la de lá. but God can. Mas Deus consegue. And God knows the future. E Deus sabe o futuro. And God goes ahead of you in the future E Deus vai na sua frente no futuro. and prepares the way for you. E prepara o caminho para você. Because once God has spoken, Porque uma vez que Deus falou, twice I have heard this. 2 vezes eu já